Ela foi expulsa de casa grávida, acusada de uma traição que nunca cometeu. Criou a filha sozinha, em silêncio. Até o dia em que ele apareceu no mesmo campo onde elas brincavam e percebeu tarde demais o que havia perdido. A mala bateu no chão do corredor com um som seco e Camila nem precisou olhar para saber o que aquilo significava. Ela estava na sala, de pé, com as mãos ainda sujas de farinha de uma receita que nunca terminaria. Renato estava diante dela com uma expressão que ela nunca tinha visto naquele rosto. Não era raiva, era desprezo, frio, calculado, definitivo. O tipo de olhar que uma pessoa reserva para algo que deixou de ter valor. Eu quero você fora dessa casa hoje. A voz dele não tremeu. Agora. Camila abriu a boca, mas as palavras não saíram. Atrás de Renato, na entrada da sala, estava a Dona Doroteia, a mãe dele. De pé, com os braços cruzados, observando a cena como quem assiste a uma peça de teatro que ela mesma escreveu, ensaiou e dirigiu. Nos lábios dela, havia algo perigosamente próximo de um sorriso. Renato, me deixa explicar. Camila finalmente conseguiu dizer. Eu não fiz o que ela disse. Eu juro que não fiz. Tenho provas. Ele jogou o celular sobre a mesa de centro, com uma violência contida que fazia mais barulho do que qualquer grito. Fotos, mensagens, tudo. Camila olhou para a tela. Uma conversa. O nome dela no topo. Palavras que ela nunca tinha escrito, em um tom que ela nunca usaria, direcionadas a um homem que ela mal conhecia. Um colega de trabalho que cruzava com ela no corredor da lavanderia Estrela Limpa uma vez por semana. As mensagens eram íntimas, provocantes, inconfundíveis no que sugeriam. O estômago dela despencou. Eu nunca escrevi isso. Renato, esse número não é o meu. Olha direito, esse número é o seu. Eu mesmo comparei. A voz dele subiu um tom pela primeira vez. Para de mentir para minha cara. Meu filho. A voz de Dona Doroteia cortou o ar com uma suavidade ensaiada. Eu sabia que isso ia acontecer. Desde o começo eu sabia. Menina sem família, sem nome, sem nada. Apareceu do nada e achou que ia ficar com tudo. Camila virou o rosto para ela. E naquele segundo, a ficha caiu com uma clareza que doía mais do que qualquer palavra. A expressão de Dona Doroteia não era de mãe preocupada. Era de alguém que havia esperado por esse momento por 2 anos, que havia planejado cada detalhe, que agora colhia o que tinha plantado com paciência e frieza. Foi você, Camila disse baixo. Não era pergunta. Que absurdo, Dona Doroteia respondeu, sem mover um músculo do rosto. Além de traidora, ainda quer culpar a mãe do homem que você enganou? Renato. Camila deu um passo em direção a ele, ignorando a mãe. Eu estou grávida. Do seu filho. Você sabe disso. Você estava lá quando eu descobri. Você segurou minha mão. Você prometeu. Você estava com outro homem enquanto estava grávida. A pergunta saiu com uma precisão cirúrgica, como se ele tivesse ensaiado também. Ou estava com ele antes? Quando exatamente eu devia confiar em você? O silêncio que se seguiu foi o mais cruel de todos. Da cozinha, a empregada Neuza, que trabalhava na casa há 12 anos e conhecia Camila desde que ela havia chegado. Apareceu na entrada da sala com um pano de prato nas mãos e os olhos arregalados. Atrás dela, o jardineiro, seu Valdecir, havia parado no corredor lateral, fingindo mexer em algo, mas sem tirar os olhos da cena. Ninguém intervinha. Ninguém dizia nada. Mas todos ouviam. Todos viam. E Dona Doroteia sabia disso. Havia calculado cada testemunha. Eu preparei tudo, a matriarca disse, desta vez se dirigindo à sala inteira, como se estivesse dando um comunicado. Ela vai receber o valor correspondente a 6 meses de aluguel. É mais do que suficiente para alguém na situação dela. Não quero confusão, não quero escândalo. Só quero que ela saia. 6 meses, Camila repetiu, e a própria voz soou estranha para ela, como se viesse de longe. Eu estou esperando um filho seu, Renato. E a sua mãe está me oferecendo 6 meses de aluguel. Ele não respondeu. Olhou para o chão. E foi esse silêncio. Não os gritos, não as acusações, não as fotos falsas, que quebrou alguma coisa dentro de Camila de um jeito que ela sabia que nunca voltaria a ser, exatamente como antes. Ele estava olhando para o chão. O homem que havia prometido que nunca a deixaria sozinha
Estava olhando para o chão enquanto a mãe dele a expulsava grávida de dentro de casa. Neuza deixou escapar um som abafado, meio engolido, e se virou de volta para a cozinha antes que alguém notasse. Mas Camila notou, e aquele som minúsculo, quase inaudível, foi a única coisa humana que aconteceu naquela sala naquele dia. Seu Valdecir finalmente entrou. Não havia sido convidado, não havia sido chamado. Simplesmente cruzou o corredor lateral e parou na entrada da sala com o boné amassado entre as mãos. Os joelhos sujos de terra, os olhos fixos em Renato com uma expressão que não precisava de palavras. Era um homem simples, de poucas letras e muitos anos de trabalho honesto. E naquele momento, ele encarava o filho do patrão como se estivesse vendo algo que jamais esperava ver. Dona Doroteia se virou para ele com uma frieza que congelava o ar. Seu Valdecir, isso não é assunto seu. Eu sei, dona, ele respondeu, sem desviar o olhar de Renato. Só vim ver se a moça precisava de ajuda com a mala. Renato desviou o rosto. Não conseguiu sustentar nem o olhar de um jardineiro. Aquilo dizia tudo. Tá bom, Camila disse. Renato ergueu o rosto. Tá bom, ela repetiu. E desta vez a voz não tremia. Eu vou, mas eu preciso que você olhe para mim agora. Não para ela. Para mim. Ele olhou. Esse filho é seu. Você sabe que é seu. E um dia você vai lembrar desse momento. Desse exato momento em que você escolheu olhar para o chão. E vai entender o tamanho do que você fez. Dona Doroteia abriu a boca para dizer algo, mas Camila não deu espaço. A senhora conseguiu o que queria. As palavras saíram devagar, sem raiva, com uma clareza que pesava mais do que qualquer explosão. Mas a senhora também vai lembrar desse dia. Ela foi até o corredor. Pegou a mala. Não era dela. Era uma mala de viagem antiga que Renato usava para congressos. A única coisa grande o suficiente para o que ela conseguiu enfiar em 15 minutos. 2 mudas de roupa, os documentos, a caderneta do pré-natal, o par de brincos que havia sido da avó dela. Ela passou pela sala mais uma vez, e desta vez ninguém falou. Dona Doroteia continuava de pé, mas havia algo diferente na postura dela. Uma rigidez pequena, quase imperceptível, como se a cena não tivesse terminado exatamente do jeito que ela havia ensaiado. Renato havia virado de costas. Não conseguia olhar. Neuza reapareceu na entrada da cozinha. Não disse nada, mas apertou os lábios de um jeito que Camila reconheceu. Era o mesmo jeito que a avó dela apertava os lábios quando estava segurando algo que não podia ser dito em voz alta. Uma solidariedade silenciosa. O único presente que Neuza podia dar naquele momento. Seu Valdecir segurou a porta. Camila passou por ela sem olhar para trás. A rua era longa. O sol batia forte. A mala tinha um rolinho com defeito que rangia a cada passo. E dentro dela, quieto e absolutamente alheio a tudo aquilo, havia um bebê que ainda não tinha nome, que ainda não tinha rosto, que ainda não sabia que o mundo em que ia nascer começara a ruir naquela tarde de quinta-feira sem nenhum aviso. Ela tinha 23 anos. Estava grávida de 4 meses. Não tinha para onde ir. A pensão onde havia morado antes de conhecer Renato havia fechado. A única amiga que tinha na cidade havia se mudado meses atrás. E o pouco dinheiro que guardava estava numa conta que Renato havia ajudado a abrir e que ela ainda nem sabia se conseguia acessar sozinha. Mas havia uma coisa que Dona Doroteia, em todo o seu planejamento meticuloso, não havia previsto. Camila não estava chorando. E não estava chorando não porque não doía. Doía. Doía de um jeito que ela não conseguia descrever, que não tinha nome, que ocupava o peito inteiro e descia até os joelhos e subia de volta até a garganta numa onda constante e surda. Mas as lágrimas não vieram, porque em algum lugar, no meio daquele corredor, enquanto segurava a mala que não era dela e olhava nos olhos de um homem que havia escolhido o chão em vez dela, alguma coisa havia endurecido. Não de raiva, de certeza. A certeza de que, a partir daquele momento, ninguém mais escolheria por ela. Ela dobrou a esquina. A casa de Renato desapareceu atrás das árvores. E então, só então, sozinha, sem nenhuma testemunha, ela parou por 3 segundos, fechou os olhos, colocou a mão sobre o ventre e respirou fundo uma vez. Só uma vez. Depois continuou andando.
A pensão da Dona Lourdes ficava no fim de uma rua de paralelepípedo, atrás de uma padaria que cheirava a pão queimado desde as 5 da manhã. Camila havia passado na frente dezenas de vezes sem nunca ter entrado. Era o tipo de lugar que a gente nota sem querer registrar. Uma placa desbotada, uma grade pintada de verde que já não era bem verde. Uma luz amarela eternamente acesa na janela do primeiro andar. Ela entrou porque era o único lugar que lembrava que ainda existia. Dona Lourdes tinha 60 e poucos anos, cabelos cortados rente e o hábito de avaliar as pessoas pela forma como batiam na porta. Camila havia batido devagar, 3 vezes, sem urgência. E isso, segundo a própria dona da pensão contaria semanas depois, foi o que a fez abrir. "Tem quarto?" Camila perguntou. Dona Lourdes olhou para ela. Olhou para a mala com o rolete quebrado. Olhou para o volume discreto, mas inconfundível sob a roupa. "Tem, mas eu não alugo por menos de 1 mês. Eu pago 1 mês adiantado." Uma pausa. "Entra." O quarto era pequeno. Uma cama, uma cadeira, uma janela que dava para o muro do vizinho. Cheirava a umidade e a um desinfetante de pinho que tentava disfarçar a umidade sem muito sucesso. Havia uma mancha no teto em forma de algo que Camila preferiu não tentar identificar. O colchão afundava do lado esquerdo. Era o lugar mais honesto em que ela havia dormido em 2 anos. Ela pagou o mês, guardou o que sobrou do dinheiro, com um cuidado que nunca havia precisado ter antes, e deitou sem tirar os sapatos. Ficou olhando para o teto até o quarto escurecer. No dia seguinte, ela tentou. Acordou cedo, arrumou o cabelo com os dedos na frente do espelho minúsculo acima da pia e foi até a agência bancária, onde a conta estava aberta. A mesma conta que Renato havia ajudado a abrir meses atrás, dizendo que era importante ela ter independência, que era importante ela ter o próprio dinheiro. Ela havia achado bonito isso na época. O atendente foi educado, paciente, e ao final de 12 minutos informou que a conta havia sido encerrada 2 dias antes. Camila pediu que repetisse. Ele repetiu. Ela ficou parada na cadeira de frente ao guichê, sem conseguir formular a próxima pergunta. 2 dias antes. A conta havia sido encerrada 2 dias antes da expulsão, antes das acusações, antes de ela saber de qualquer coisa, antes de qualquer confronto, qualquer cena, qualquer mala jogada no corredor. "A senhora quer abrir uma nova conta?" O atendente perguntou com a gentileza treinada de quem precisa seguir em frente para o próximo cliente. Ela não respondeu de imediato, porque o que estava processando não era a perda do dinheiro, era a arquitetura do que havia acontecido. Alguém havia entrado nessa conta, ou havia convencido Renato a encerrar essa conta, antes de qualquer briga, antes de qualquer acusação formal, antes de ela ter a menor chance de se defender. Enquanto ela preparava receitas na cozinha, enquanto dobrava as roupas dele, enquanto dormia ao lado dele com a mão sobre o próprio ventre, imaginando nomes para o bebê, alguém já estava desmontando tudo ao redor dela, com a precisão de quem não tem pressa, porque tem certeza. O plano havia começado muito antes do que ela imaginava. Não era impulsivo, não era raiva. Era frio, calculado, e havia levado tempo. "Senhora?" O atendente tentou de novo. "Não," ela disse. "Obrigada." Levantou. Saiu. Ficou parada no telefone público da esquina por um tempo que não conseguiu medir, com a mão espalmada sobre o próprio peito como se precisasse verificar que o coração ainda batia no ritmo certo. As pessoas passavam. Um ônibus parou e partiu. Uma criança correu na calçada do outro lado e alguém a chamou pelo nome. O mundo continuava, completamente indiferente. Ela voltou para o quarto da pensão. Sentou na beirada da cama que afundava do lado esquerdo e, pela primeira vez desde que havia saído daquela casa, chorou. Não foi bonito. Não foi silencioso. Foi o tipo de choro que dói na costela, que trava a respiração, que faz a gente se perguntar se vai conseguir parar. E ela chorou assim por um tempo que não registrou, sozinha, sem nenhuma testemunha, com as mãos sobre o rosto e os pés ainda calçados. Quando parou, lavou o rosto na pia do corredor compartilhado, voltou para o quarto e começou a fazer uma lista, não de mágoas, de possibilidades. A lavanderia Estrela Limpa ficava a 40 minutos a pé da pensão. Camila havia trabalhado lá por 1 ano e meio antes de conhecer Renato, e quando havia se mudado para a casa dele,
havia pedido afastamento temporário, não demissão. Era uma diferença pequena, mas era uma diferença. O gerente se chamava Seu Armindo. Tinha o bigode grisalho de quem fumou por 30 anos e parou tarde demais para não sentir falta. E o jeito direto de quem aprendeu que a vida é mais simples quando a gente não enrola. Camila entrou pela porta lateral, a mesma por onde sempre havia entrado, e ele estava exatamente onde sempre estava, na mesa de canto, com uma pilha de notas fiscais e uma caneta mordida entre os dedos. Ele ergueu os olhos. Viu ela. Viu a mala que ela havia deixado do lado de fora, mas que ele obviamente havia notado pelo vidro. Viu o resto. Camila, disse, sem entonação especial. Seu Armindo. Eu precisava saber se ainda tinha vaga. Ele colocou a caneta na mesa. Cruzou os braços. Ficou olhando para ela por um momento que durou mais do que deveria. Tem vaga, ele disse. Mas eu preciso te contar uma coisa antes. Ela esperou. Uma semana atrás veio uma mulher aqui. Não me deu nome. Bem vestida, cabelo arrumado, jeito de quem está acostumada a mandar. Ele fez uma pausa curta. Me mostrou umas mensagens no celular e disse que você havia envolvido o nome da lavanderia numa situação que podia trazer problema para mim. Disse que se eu te contratasse de volta, ela não poderia garantir que o assunto ficaria quieto. O ar sumiu da sala. Ela ameaçou o seu negócio. Camila disse devagar. Ela tentou. Seu Armindo descruzou os braços e pegou a caneta de volta. Eu tenho lavanderia há 22 anos. Já vi gente rica tentando pisar em gente pequena mais vezes do que eu consigo contar. Ele abriu o caderno de ponto. Segunda-feira, 6 da manhã. Você ainda sabe onde fica o armário de uniformes. Camila ficou parada. Seu Armindo, não precisa agradecer. Só não falta. Ela não agradeceu. Mas quando saiu pela porta lateral, ficou parada na calçada por alguns segundos com os olhos fechados e o sol no rosto, respirando o cheiro de sabão e amaciante que impregnava o ar ao redor da lavanderia. Um cheiro que antes parecia comum demais para ser notado, e que naquele momento cheirava exatamente a chão firme. Mas o chão firme durou pouco. Na manhã de segunda-feira, quando Camila chegou à lavanderia com 6 minutos de antecedência e o uniforme já na mão, havia uma mulher esperando do lado de fora. Não era a Dona Doroteia. Era mais jovem, com um caderno na mão e o logotipo de uma empresa impresso na blusa. Uma empresa de auditoria trabalhista que Camila não conhecia. A mulher se apresentou como Fernanda. Disse que havia sido contratada para verificar irregularidades nos registros de funcionários da Estrela Limpa e perguntou se Camila poderia responder algumas perguntas antes de entrar. Dentro, atrás do vidro, Seu Armindo observava a cena com o mesmo rosto de quem já entendeu, mas ainda está processando. As perguntas foram técnicas, burocráticas, aparentemente inocentes, mas a última não foi. A senhora teve ou tem alguma relação pessoal com funcionários ou ex-funcionários desta lavanderia que possa caracterizar conflito de interesse? Camila olhou para a mulher, para o caderno, para o logotipo na blusa. Quem te contratou? Ela perguntou. Fernanda sorriu com a profissionalidade de quem foi treinada para não responder essa pergunta. É uma auditoria de rotina, senhora. Não era. Camila entrou assim mesmo. Trabalhou o turno inteiro sem falar sobre o que havia acontecido do lado de fora, porque Seu Armindo não perguntou, e ela não ia fazer ele carregar mais do que já carregava. No intervalo do almoço, ela comeu o pão que havia trazido de casa, sentada no banco de cimento do pátio dos fundos, olhando para a parede descascada, enquanto as outras funcionárias conversavam a 2 metros dela sem incluí-la, não por maldade. Apenas porque ela era nova de volta e as dinâmicas de grupo têm memória curta para quem sumiu. Foi Graça, a mais antiga do turno, que veio sentar do lado. Graça tinha 48 anos, 3 filhos criados, e o tipo de silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar com palavras. Sentou, abriu a própria marmita, comeu 2 garfos e então disse sem olhar para Camila. Essa mulher que veio aqui de manhã não era a primeira vez. Camila parou de mastigar. Ela veio na semana passada também. Graça continuou, no mesmo tom neutro. Conversou com o Seu Armindo por quase 1 hora. Eu não ouvi o que falaram, mas eu vi a cara dele quando ela saiu. Uma pausa. Era a cara de alguém que acabou de entender que tem uma guerra chegando que não pediu. Camila ficou em silêncio.
Você não precisa me contar nada. Graça disse, ainda sem olhar. Só achei que você devia saber. Ela fechou a marmita, levantou e voltou para dentro como se a conversa nunca tivesse acontecido. Mas havia acontecido. E o que ela havia dito mudava tudo. Dona Doroteia não havia mandado uma pessoa à lavanderia uma vez. Havia mandado duas. A primeira para ameaçar. A segunda para verificar se a ameaça havia funcionado. E ao descobrir que não havia, para criar um problema maior. Uma auditoria falsa não precisava encontrar nada real para causar dano. Precisava apenas existir, ser protocolada, gerar burocracia suficiente para fazer seu Armindo calcular se o custo de manter Camila era maior do que o custo de perdê-la. Ela terminou o turno. Pegou o uniforme sujo para lavar em casa, porque era isso que se fazia. E no caminho de volta para a pensão, passou na frente de uma farmácia, entrou e comprou as vitaminas pré-natais que o médico havia receitado semanas antes e que ela ainda não havia conseguido comprar porque o dinheiro da conta encerrada era o dinheiro que havia separado para isso. Pagou com as últimas notas que tinha. Guardou o troco com um cuidado excessivo, o tipo de cuidado que a gente desenvolve quando aprende da pior forma possível que cada centavo tem peso. Saiu da farmácia. E foi só quando chegou à pensão, quando Dona Lourdes a chamou pelo corredor e disse, com uma delicadeza que não era o estilo dela: Camila, veio uma carta aqui para você hoje. Que ela entendeu que o dia ainda não havia terminado de piorar. A carta não tinha remetente. Tinha o nome dela escrito à mão, com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era a letra de Renato. Ela ficou parada no corredor, com o envelope na mão, sem abrir. Dona Lourdes esperou 1 segundo, 2, e então disse baixinho: Você quer que eu fique aqui? Camila olhou para ela, para aquela mulher de cabelos curtos e grade verde desbotada que havia aberto a porta para uma desconhecida grávida com uma mala de rolete quebrado porque ela havia batido devagar, 3 vezes, sem urgência. Fica, ela disse, e abriu o envelope. A carta tinha 4 linhas. Camila leu uma vez, releu. Dobrou o papel com cuidado excessivo, como se a forma como guardava aquilo pudesse mudar o que estava escrito. Depois ficou parada no corredor da pensão com o envelope na mão e Dona Lourdes ao lado, e não disse nada por um tempo longo demais para ser confortável. Boa notícia ou ruim? Dona Lourdes perguntou, com a delicadeza direta de quem não tem paciência para rodeio, mas tem coração suficiente para perguntar. Ele quer me encontrar, Camila respondeu. Diz que precisa conversar, que tem coisas que ele precisa entender. Dona Lourdes ficou quieta. E você vai? Ela perguntou depois. Camila olhou para o papel dobrado na própria mão, para a caligrafia que havia reconhecido antes mesmo de abrir o envelope, aquela letra inclinada para a direita, com o R inicial sempre maior do que precisava ser, como se ele precisasse afirmar o próprio nome até na escrita. Ainda não sei, ela disse. Foi a resposta mais honesta que conseguiu dar. Dona Lourdes assentiu devagar, sem pressionar. Mas antes de voltar para o seu canto, parou e disse quase para si mesma: Às vezes a gente não sabe se vai porque ainda não sabe o que quer encontrar lá. Camila não respondeu, mas a frase ficou. Ela não foi naquela semana. Não porque tinha medo, mas porque havia algo que precisava resolver antes de olhar para Renato novamente, e esse algo tinha nome, endereço e logotipo impresso numa blusa. A auditoria da Fernanda. Seu Armindo havia recebido, 2 dias depois da visita, uma notificação formal. Uma empresa chamada Auditoria Clareza Trabalhista havia protocolado uma verificação de irregularidades nos registros da Estrela Limpa, com prazo de resposta de 15 dias úteis. O documento era real. O processo era real. Mesmo que não houvesse nada a encontrar, o custo de responder, advogado, documentação, horas de trabalho paradas, era real. Camila soube disso porque Graça a chamou de lado antes do início do turno, numa manhã em que o céu estava baixo e cinza e o cheiro de sabão em pó misturava com o cheiro de chuva que ainda não tinha caído. O seu Armindo não vai te dizer, Graça começou, com a voz baixa de quem fala perto da parede. Mas ele passou a semana inteira no telefone com o contador. E ontem ele saiu mais cedo. O que ele não faz desde que a esposa dele foi embora. Camila fechou o armário do uniforme com cuidado. Eu sei, ela disse.
Você sabe o que isso vai custar para ele? Sei. Graça a olhou por um segundo. Não havia julgamento no olhar. Havia algo pior. Havia a pergunta que ela não estava fazendo em voz alta. E agora? O que você vai fazer com isso? Camila foi trabalhar. Lavou, dobrou, separou, etiquetou. Fez tudo com a mesma precisão de sempre, porque era a única coisa que ela podia controlar naquele momento. No intervalo, em vez de sentar no banco do pátio, foi até a sala de seu Armindo e bateu na porta. Ele estava ao telefone. Levantou um dedo, 1 minuto, e terminou a ligação com a expressão de quem estava tendo a mesma conversa pela 5ª vez e ainda não tinha a resposta que precisava. Camila, ele disse antes que ela falasse. Não precisa. Eu sei quanto vai custar. Ela disse assim mesmo. E eu sei de onde veio. E eu precisava que você soubesse que eu sei, e que eu não vou deixar isso cair só em cima de você. Seu Armindo ficou olhando para ela. Depois olhou para a mesa. Depois disse, com uma voz que havia perdido um pouco da dureza costumeira. O que você vai fazer? Ainda não sei. Mas vou fazer alguma coisa. Ele assentiu uma vez. Não pediu detalhes. Não ofereceu ajuda. Mas quando ela saiu da sala, ele voltou ao telefone com um tom levemente diferente. O tom de alguém que ainda não resolveu o problema, mas que não está mais completamente sozinho nele. Era pouco, mas era alguma coisa. O que Camila fez foi procurar a Fernanda. Não era difícil. O logotipo na blusa tinha o nome completo da empresa. E o endereço da Auditoria Clareza Trabalhista estava no cabeçalho da notificação que seu Armindo havia recebido. Era uma sala comercial num edifício de 4 andares no centro, com uma recepcionista jovem e um ar-condicionado que gelava mais do que precisava. Camila chegou sem hora marcada. Disse que precisava falar com a responsável pelo processo da Estrela Limpa. A recepcionista disse que não havia ninguém disponível. Camila disse que podia esperar. Sentou numa cadeira de espera e esperou. 40 minutos depois, Fernanda saiu de uma sala lateral e parou quando viu quem estava sentado na recepção. Senhora Camila, ela disse com o mesmo sorriso treinado de antes. Eu não vim fazer confusão, Camila disse, ainda sentada. Vim perguntar uma coisa só, diretamente. Fernanda chegou perto. A recepcionista fingia mexer no computador. Quem te contratou tem nome, Camila disse, em voz baixa. Eu já sei o nome. O que eu preciso saber é se você entende o que está fazendo. Não juridicamente. Humanamente. Fernanda não respondeu. Tem uma mulher grávida e um homem de 60 anos com 22 anos de negócio honesto envolvidos nessa história. Camila continuou, com uma calma que custava mais do que parecia. Eu sei que você tem um trabalho, mas eu precisava que você soubesse quem está do outro lado. Uma pausa longa. A recepcionista havia parado completamente de fingir que mexia no computador. Estava imóvel, com os olhos fixos na tela, mas a postura rígida de quem está ouvindo cada palavra. Fernanda olhou para Camila. Depois olhou para a recepcionista. Depois olhou de volta para Camila. E por um segundo, apenas um segundo, o sorriso treinado desapareceu completamente. O que apareceu no lugar não tinha nome fácil. Era o rosto de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, estava olhando para o próprio trabalho de um ângulo que não havia considerado antes. O processo segue os trâmites legais, Fernanda disse, mas a voz havia perdido mais do que 1 milímetro da profissionalidade treinada. Eu sei, Camila disse. Levantou. Obrigada pelo tempo. Saiu. Não havia conseguido nada concreto. O processo continuava. A notificação continuava. O custo de seu Armindo continuava, mas havia feito a única coisa que estava ao alcance dela naquele momento. Havia colocado um rosto humano no meio daquela engrenagem. Às vezes era o suficiente para fazer uma peça hesitar. Às vezes não era. 3 dias depois, seu Armindo a chamou antes do início do turno. Ela entrou na sala e soube pelo jeito que ele estava sentado. Não na cadeira de trabalho, mas na cadeira de lado, encostado na parede, que a notícia não era boa. Eu preciso te desligar, Camila. O chão não afundou. Ela havia aprendido nas últimas semanas a reconhecer o momento antes do chão afundar e firmar os pés antes que acontecesse. A auditoria, ela disse. Não só isso. Ele olhou para as próprias mãos.
Ontem um dos meus maiores clientes ligou cancelando o contrato. Uma empresa de uniformes corporativos que estava comigo há 8 anos. Não deu explicação. Só disse que havia decidido trocar de fornecedor. Uma pausa curta. Eu não sou ingênuo, Camila. Eu sei o que está acontecendo. E exatamente por isso eu sei que enquanto você estiver aqui, isso não para. Ela não disse nada. Eu vou te pagar o mês completo, ele continuou. E vou assinar tudo certinho, sem pendência nenhuma para você. Mas eu tenho 6 funcionários que dependem desse negócio. E eu não posso. Eu sei, ela disse. E sabia. Completamente. Dolorosamente. Seu Armindo ergueu o rosto e a olhou com uma expressão que ela guardaria para sempre. Não era culpa. Não era pena. Era a expressão de um homem honesto que havia feito o que podia e estava chegando no limite do que conseguia suportar. Era a expressão de alguém que havia escolhido certo e estava sendo punido por isso. Me desculpa, ele disse. Não precisa, ela respondeu. E era verdade. Ela pegou as coisas do armário. Dobrou o uniforme com as mãos que não tremiam, porque ela havia decidido. Em algum momento que não conseguia precisar, que não ia deixar o corpo trair o que a cabeça estava segurando. Deixou o uniforme sobre a bancada, organizado, porque era o jeito que ela fazia as coisas. Não por orgulho, mas porque a ordem das coisas pequenas era a única forma que ela conhecia de manter a ordem das coisas grandes. Graça estava no fundo da lavanderia e parou quando viu a cena. Segurando uma peça de roupa no ar com os olhos indo de Camila para seu Armindo e de volta para Camila. Camila deu um aceno discreto para ela. Um aceno que dizia: eu sei, tá bom, não precisa fazer nada. Graça abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Mas quando Camila passou pela porta lateral pela última vez, ouviu atrás de si o barulho de uma máquina sendo desligada. Graça havia parado o equipamento por alguns segundos, num gesto pequeno e completamente inútil que era a única forma que ela tinha de marcar aquele momento. Camila saiu. A rua estava ensolarada. Um sol inapropriado para o dia que estava sendo. Ela tinha 1 mês de salário no bolso, o bebê crescendo silencioso dentro dela, e 0 empregos. A perseguição de Dona Doroteia havia funcionado, não de frente, não com gritos ou confrontos, mas por erosão, desgastando cada base de apoio, um por um, com paciência e dinheiro, até que não sobrasse mais nada em que se apoiar. Faltavam 5 meses para o parto. E então o celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu. A mesma caligrafia digital de sempre, direta e sem rodeios. Eu soube o que aconteceu. Precisamos conversar agora. Não como antes. Como gente. Renato. Ela ficou olhando para a mensagem no meio da calçada, com o sol inapropriado no rosto e o salário de 1 mês no bolso e o emprego perdido nas costas. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, ela não sabia se o que sentia ao ler o nome dele era raiva ou esperança. E não sabia o que era mais perigoso. Ela respondeu a mensagem 3 dias depois. Não porque estava com medo, não porque estava com raiva, mas porque havia aprendido nas últimas semanas que as decisões tomadas no meio da tempestade raramente eram as melhores. E ela precisava ter certeza de que quando sentasse na frente de Renato, estaria sentando como a mulher que havia se tornado, não como a que ele havia expulsado. O encontro foi marcado num café no centro, um lugar neutro, público, com mesas do lado de fora e gente passando. Ela havia escolhido isso deliberadamente. Nada de apartamento, nada de carro, nada de espaço fechado onde as palavras pudessem se perder sem testemunha. Ela chegou antes. Pediu uma água, esperou. Renato chegou com 5 minutos de atraso e uma expressão que ela nunca havia visto naquele rosto. Não era o desprezo do dia da expulsão, não era o orgulho de sempre. Era algo mais difícil de nomear. Parecia o rosto de alguém que havia dormido mal por semanas seguidas e havia parado de tentar disfarçar. Ele sentou. Olhou para ela. Olhou para o volume que já não era mais discreto sob a roupa. E ficou em silêncio por alguns segundos, como se a realidade do que via precisasse de tempo para se tornar real de verdade. Você está bem? Ele perguntou. Era a pergunta mais inadequada possível para o momento. E ao mesmo tempo, pela forma como saiu, sem cálculo, sem ensaio, era a única que parecia genuína.
Estou grávida e desempregada, ela respondeu. Mas estou de pé. Ele fechou os olhos por um segundo. Camila, eu soube o que minha mãe fez na lavanderia. Eu sei que você soube. Por isso estou aqui. Eu não sabia que ela tinha ido lá. Eu juro que não sabia. Renato. Ela colocou as mãos sobre a mesa, devagar. Eu não vim ouvir o que você sabia ou não sabia. Vim porque você disse que queria conversar como gente. Então fala. Como gente. Uma pausa. Ele respirou fundo. E então falou. Disse que havia começado a desconfiar das mensagens 2 dias depois da expulsão. Havia um detalhe no número. Uma inconsistência pequena que ele havia ignorado no calor do momento, mas que não saía da cabeça. Disse que havia confrontado a mãe e que ela havia negado com uma convicção tão absoluta que ele havia escolhido acreditar porque era mais fácil do que não acreditar. Disse que semanas depois havia encontrado, por acidente, um segundo chip no escritório da mãe. Um chip pré-pago, sem registro, do tipo que não deixa rastro. Camila ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse, e a conta bancária? Ele desviou o olhar. Foi ela, ele disse. Ela tinha uma procuração antiga, de quando eu viajava muito e precisava que alguém gerenciasse as contas. Eu nunca cancelei. Então ela usou a procuração que você deu para ela para encerrar a conta que você abriu para mim. Camila disse devagar, como quem precisa ouvir a própria frase para acreditar que ela é real. Antes de qualquer briga, antes de qualquer acusação, com a sua assinatura, sem o seu conhecimento. Renato não respondeu, mas o silêncio dele era uma resposta. E você não cancelou a procuração porque nunca imaginou que precisaria. Ela continuou, não como acusação, mas como constatação, porque era sua mãe. Sim, ele disse baixo. Tá bom, ela disse. Camila, eu ouvi tudo o que você veio dizer. Ela pegou o copo de água. Agora, eu preciso que você ouça uma coisa. Ele esperou. Eu não estou aqui para te perdoar hoje. Não porque não quero, mas porque perdão não é uma decisão que a gente toma num café depois de semanas de destruição. Perdão é uma coisa que acontece ou não acontece com o tempo. E o tempo ainda não passou. Ela colocou o copo de volta na mesa. O que eu preciso saber é uma coisa só. Você vai assumir esse filho? O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos, mas pareceu muito mais. Sim, ele disse. Sem condição nenhuma. Sem interferência da sua mãe. Sem interferência de ninguém. Camila ficou olhando para ele, procurando no rosto dele o que havia procurado naquele corredor semanas atrás. A hesitação, o desvio de olhar, o momento em que o orgulho venceria a consciência. Não encontrou. E isso era ao mesmo tempo um alívio e o começo de um problema muito maior. Porque aceitar a presença de Renato na vida do filho significava aceitar que Dona Doroteia voltaria. De formas diferentes, em momentos inesperados, com novas estratégias. Uma mulher capaz de forjar mensagens, encerrar contas bancárias e destruir negócios de trabalhadores honestos, não desistiria porque o filho havia decidido ser pai. Camila sabia disso, e mesmo assim disse, então vamos começar pelo básico. Eu preciso de um lugar para ficar até o parto. A pensão não é lugar para recém-nascido. Eu não estou pedindo para voltar para sua vida. Estou pedindo condição de dar um começo digno para essa criança. Renato assentiu, antes mesmo de ela terminar a frase. Eu resolvo isso essa semana. Ela foi embora sem abraço, sem promessa além do necessário, sem deixar que o alívio de ter chão firme sob os pés se transformasse em algo que ainda não havia sido ganho. No caminho de volta, passou por uma loja de tecidos. Uma loja pequena, com rolos coloridos na vitrine e uma placa escrita à mão anunciando curso de corte e costura às terças e quintas. Ela parou na frente sem saber bem por quê. Ficou olhando para a placa por alguns segundos, depois para as mãos, depois de volta para a placa. Entrou. A dona da loja se chamava Berenice, 50 e poucos anos, óculos no nariz, o tipo de mulher que mede tecido com os olhos antes de pegar a fita. Camila perguntou sobre o curso. Berenice explicou. Perguntou se ela já tinha experiência. Camila disse que sabia o básico. Berenice olhou para ela com a avaliação direta de quem não tem tempo para conversa que não leva a lugar nenhum. Você tem máquina? Não. Tem como comprar? Ainda não.
Berenice ficou um segundo em silêncio. Depois disse: aparece terça. A máquina eu empresto até você conseguir a sua. Camila não perguntou por quê. Algumas pessoas simplesmente decidem ajudar sem precisar de narrativa. Era o segundo homem honesto. Desta vez uma mulher honesta, que aparecia na hora certa sem motivo óbvio, além de ser quem era. Ela saiu da loja com o horário anotado no celular e algo que não sentia há semanas. A sensação discreta, quase suspeita, de que havia um próximo passo possível. O apartamento que Renato arranjou era simples. 2 quartos, andar baixo, perto de um posto de saúde. Ele havia pagado 3 meses adiantados e deixado a chave com o síndico sem fazer cerimônia. Camila pegou a chave, agradeceu com a objetividade de quem estava administrando recursos, não emoções, e passou o fim de semana limpando cada canto com o sabão que havia comprado com o último salário da lavanderia. Dona Lourdes ajudou a carregar as poucas coisas da pensão numa tarde de sábado. Eram tão poucas que couberam numa sacola e na mala de rolete quebrado que havia sobrevivido a tudo. Você vai ficar bem aqui, Dona Lourdes disse parada na porta do apartamento vazio, olhando para os cômodos com o olhar de quem está avaliando uma estrutura. Vou, Camila disse. E se não ficar, você sabe onde eu moro. Era a declaração de afeto mais direta que Dona Lourdes havia feito em semanas. Camila não respondeu com palavras, mas segurou a mão dela por um segundo, e isso foi suficiente para as duas. O problema chegou 4 dias depois. Camila estava organizando o segundo quarto. O quarto que seria do bebê, ainda vazio, com apenas uma cômoda usada que havia encontrado num brechó, quando o celular tocou. Era um número que ela não conhecia. Atendeu. A voz do outro lado era de uma mulher, controlada, articulada, com o peso específico de quem está acostumada a ter razão. Camila, aqui é Doroteia. O quarto ficou menor. Eu sei que você está nesse apartamento. A voz continuou sem pressa. Eu sei que meu filho pagou. E eu preciso que você entenda uma coisa com clareza. O que ele faz por impulso hoje, ele vai desfazer amanhã. Eu conheço meu filho há 33 anos. Você o conheceu por 2. A conta é simples. Camila não disse nada. Eu tenho uma proposta, Dona Doroteia disse. Concreta, justa, documentada. Um valor que garante você e a criança com conforto por anos. Sem depender de Renato, sem depender de ninguém. Você some discretamente da vida dele. A criança cresce sem saber dessa história. E todo mundo segue em frente. O silêncio de Camila durou. Quanto? Ela perguntou. Uma pausa curta do outro lado. Surpresa disfarçada. Dona Doroteia havia esperado recusa imediata, indignação, lágrimas. Não havia esperado a pergunta direta. Um valor suficiente para você recomeçar em outro lugar, longe daqui. Eu perguntei quanto. O número que Dona Doroteia disse era alto. Alto o suficiente para resolver os próximos anos. Alto o suficiente para que a recusa não fosse simples. E era exatamente isso que fazia a proposta tão cruel. Porque Camila estava com 4 meses e meio de gestação, sem emprego, com 3 meses de aluguel pagos por um homem em quem não podia confiar plenamente, numa cidade onde a pessoa mais poderosa do círculo dela queria que desaparecesse. E do outro lado da linha, havia um número que resolvia tudo isso, ao custo de apagar a existência do pai da própria filha, da vida dessa criança para sempre. Não era uma proposta. Era uma armadilha disfarçada de saída. Eu vou pensar, Camila disse, e desligou. Ficou parada no quarto vazio que seria do bebê, com o celular na mão e o número ainda ecoando na cabeça, e pela primeira vez desde o começo de tudo, sentiu o peso real do que estava sendo pedido. Não o peso da humilhação, não o peso da injustiça. Esses ela já conhecia. Era o peso da escolha. O tipo que não tem resposta certa. O tipo que custa de qualquer jeito. Se aceitasse. Dinheiro, segurança, silêncio. E uma filha crescendo sem saber quem era o pai. Se recusasse, incerteza, dependência. E Dona Doroteia como inimiga permanente numa guerra que ainda não havia mostrado todas as armas. Ela ficou parada por um longo tempo. O apartamento estava quieto do jeito que apartamentos vazios ficam. Não um silêncio de paz, mas um silêncio de espera. As paredes ainda não tinham histórias. O quarto do bebê ainda não tinha nada além de uma cômoda,
e a promessa de que um dia teria mais. Ela pensou em Renato, na expressão dele no café, não o homem que havia olhado para o chão, mas o que havia fechado os olhos quando soube que ela estava desempregada. Pensou em Dona Doroteia, na frieza calculada da voz ao telefone, na mesma frieza que havia estado presente naquele sorriso quase imperceptível no dia da expulsão. Pensou em seu Armindo, que havia pagado um preço real por ter feito a coisa certa. Pensou em Berenice, que havia emprestado uma máquina de costura para uma estranha sem pedir explicação. E então colocou a mão sobre o ventre. A criança se mexeu, não pela primeira vez, mas pela primeira vez em que Camila realmente parou para sentir. Um movimento pequeno, interno, completamente alheio a contas bancárias e propostas e armadilhas. Um movimento que dizia apenas: eu estou aqui. E soube naquele segundo que a resposta já estava dada. Só precisava de coragem para sustentá-la. Sofia nasceu numa terça-feira de madrugada, com chuva fina lá fora e nenhum familiar na sala de espera. Dona Lourdes estava lá. Havia chegado antes mesmo de Camila ligar, como se tivesse sentido, ou como se simplesmente houvesse decidido semanas antes que quando o momento chegasse, ela estaria presente independente de convite. Ficou sentada na cadeira de plástico do corredor da maternidade Vila Serena, com uma bolsa no colo e os olhos abertos durante as 6 horas que durou o trabalho de parto, sem reclamar, sem dormir, sem ir embora. Renato havia sido avisado. Não apareceu. Camila soube disso quando pediu para a enfermeira verificar se havia alguém na recepção com o nome dele. A enfermeira voltou com um sorriso treinado para não revelar nada e disse que não havia ninguém. Camila assentiu como se estivesse confirmando uma informação sobre o tempo lá fora. Sem surpresa, sem colapso, com a mesma objetividade que havia desenvolvido nas últimas semanas, como uma camada protetora sobre tudo que ainda doía. Mas doeu. Doeu de um jeito específico que ela não havia antecipado. Não a dor da traição, que ela já conhecia, nem a dor do abandono, que ela já havia nomeado. Era uma dor menor e mais precisa, como uma agulha num lugar que a gente não sabia que estava exposto. Era a dor de ter esperado, mesmo sem admitir que estava esperando. De ter ouvido sem condição nenhuma e ter guardado aquelas palavras num lugar pequeno e secreto, e agora descobrir que esse lugar havia ficado vazio de novo. Ela respirou fundo uma vez. Fechou esse lugar e voltou para o que importava. Sofia chegou ao mundo com 7 horas da manhã, pesando 3,2 kg, com uma testa franzida de quem acabou de receber uma notícia ruim. A enfermeira a colocou no colo de Camila, e Camila ficou olhando para aquele rosto minúsculo e enrugado com uma expressão que não tinha nome. Não era alegria pura, não era alívio puro. Era algo mais antigo e mais pesado. Era o rosto de alguém que acaba de entender que o amor mais real que vai sentir na vida chegou junto com a responsabilidade mais assustadora. Oi, ela disse baixinho. Só isso. Sofia franzeu mais a testa, como se estivesse avaliando a saudação. Do lado de fora, Dona Lourdes chorou sozinha no corredor. Não porque alguém a havia contado. Ela simplesmente chorou. Porque era o tipo de mulher que guarda tudo até o momento em que não precisa mais guardar. Quando a enfermeira abriu a porta e disse que podiam entrar para ver, Dona Lourdes entrou com os olhos vermelhos e o queixo firme. Olhou para Camila com Sofia no colo e disse apenas: "Que menina bonita." Não era sobre a beleza, era sobre tudo. Renato apareceu 3 dias depois. Chegou ao apartamento com uma expressão de quem havia ensaiado o que ia dizer e havia descartado tudo no caminho. Trouxe flores, um gesto que revelava mais sobre a distância entre eles do que qualquer palavra. Camila abriu a porta com Sofia no colo e o olhou com a calma de quem já havia processado a ausência e havia guardado a conta para depois. "Eu devia ter ido", ele disse parado na soleira. "Sim", ela respondeu. "Entra." Ele entrou. Viu a filha. E aconteceu o que Camila havia imaginado que aconteceria. O mesmo que havia acontecido com ela no quarto da maternidade, mas com um atraso de 3 dias que tinha um custo que ele ainda não havia calculado. Renato ficou olhando para Sofia com uma expressão que desarmou completamente a fachada. Os olhos foram ficando brilhantes devagar, como alguém que está tentando não deixar algo transbordar,
e vai perdendo a batalha milímetro a milímetro. Ela tem o meu nariz, ele disse com uma voz que não estava inteira. Eu sei, Camila disse. Ele ficou mais 1 hora. Não tocou em Sofia sem pedir licença. Quando foi embora, disse que voltaria no dia seguinte. Voltou. E voltou no dia seguinte também. Por 3 semanas foi assim. Renato chegava no fim da tarde, ficava 1 ou 2 horas, segurava Sofia com o cuidado excessivo de quem ainda não acredita que tem o direito de fazer aquilo naturalmente. Às vezes trazia alguma coisa. Uma manta, um pacote de fraldas, um item que ele havia pesquisado e que achava que podia ser útil. Nunca chegava de mãos vazias, mas também nunca chegava sem aquela atenção discreta de quem sabe que está sendo observado e avaliado, e que o veredito ainda não saiu. Camila observava sem se aproximar demais, sem se afastar demais, administrando a situação com a precisão de quem aprendeu que esperança sem estrutura é só outra forma de vulnerabilidade. E então, a estrutura desabou. Foi Berenice quem avisou. Camila havia continuado o curso de costura mesmo depois do nascimento de Sofia. Levava a filha embrulhada num pano nas costas, do jeito que havia aprendido com uma vizinha mais velha do apartamento, e costurava enquanto Sofia dormia com o barulho da máquina como fundo. Havia ficado boa. Havia ficado mais do que boa.